Quem é Lula? Parte 7. A vida pessoal de Lula. Casamentos e filhos. Em 24 de maio de 1969, Lula casou-se com a operária mineira Maria de Lourdes da Silva, irmã de seu melhor amigo, Jacinto Ribeiro dos Santos, o Lambari. Lourdes contraiu hepatite no 8º mês de gravidez, em junho de 1971. Vindo a falecer quando os médicos decidiram fazer uma cesariana para tentar salvar mãe e filho, que também não sobreviveu. Em 1974, teve uma filha chamada Lurian com a enfermeira Miriam Cordeiro, sua namorada na época. Mais tarde no mesmo ano, casou-se com a então viúva Marisa Letícia Casa dos Santos, vindo anos depois adotar o filho dela, Marcos Cláudio, que nem chegaram a conhecer o pai biológico. O casamento de mais de 30 anos com Marisa gerou 3 filhos: Fábio Luiz, 1975, Sandro Luiz, 1979, e Luiz Cláudio. Atualmente namora a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja. 3 dias antes de Lula deixar a presidência, o Ministério das Relações Exteriores concedeu um passaporte diplomático a seu filho Luiz Cláudio. O passaporte diplomático destina-se a autoridades, diplomatas ou pessoas que representem o país no exterior, dando privilégios em diversos países. Em decisão judicial de 2012, o passaporte foi suspenso, pois houve absoluta confusão de interesses públicos com interesses pessoais. Câncer de laringe. Em 29 de outubro de 2011, foi diagnosticado com câncer de laringe pela equipe do médico Paulo Wolff do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Fumante durante 40 anos, após começar a apresentar rouquidão por um tempo prolongado, foi identificado um tumor maligno de tamanho médio, 2 a 3 centímetros, na laringe do ex-presidente. A assessoria de imprensa do Instituto Lula, sua organização não governamental, informou que o tratamento iria iniciar com sessão de quimioterapia em 31 de outubro, mas, a pedido de Lula, não foi divulgado o número de sessões que foram realizadas. No entanto, foi divulgada a duração aproximada do tratamento, que estimava-se de 3 meses segundo o oncologista Arthur Cates, responsável pelo tratamento do ex-presidente. Lula realizou o tratamento no Hospital Sírio-Libanês. Em nota à imprensa, no mesmo dia do anúncio do câncer, Dilma demonstrou solidariedade a Luiz Inácio e disse que junta-se à torcida do povo brasileiro pela melhora do ex-presidente. Também se disse preocupada com ele e que acredita na recuperação rápida da sua saúde. José Sarney, presidente do Senado, também divulgou em nota oficial à imprensa que espera a recuperação de Lula e disse: Lula é um lutador, já venceu muitas batalhas e vencerá mais esta. Dilma fala: em meu nome e de todos os integrantes do governo, junto-me neste momento ao carinho e à torcida de todo o povo brasileiro pela rápida recuperação do presidente Lula. Graças aos exames preventivos, a descoberta do tumor foi feita em estágio que permite seu tratamento e cura. Como todos sabem, passei pelo mesmo tipo de tratamento, com a competente equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, que me levou à recuperação total. Tenho certeza que acontecerá o mesmo com o presidente Lula. O presidente Lula é um líder, um símbolo e um exemplo para todos nós. Tenho certeza de que, com sua força, determinação e capacidade de superação de adversidades de todo tipo, vai vencer mais esse desafio. Contará também, para isso, com o apoio e a força de D. Marisa, como presidenta da República e ex-ministra do presidente Lula, mas, sobretudo, como sua amiga, companheira, irmã e admiradora. Estarei a seu lado com meu apoio e amizade para acompanhar a superação de mais esse obstáculo. Dilma Rousseff, antecipando seus efeitos adversos da quimioterapia, que incluem a alopecia, sua esposa cortou a barba e os cabelos, deixando apenas o bigode. Em 28 de março de 2012, o Hospital Sírio-Libanês informou que os exames de Lula mostravam ausência de tumor visível, demonstrando boa resposta ao tratamento. Em vídeo, Lula disse que sentia intensa náusea, o que o impedia de se alimentar e o fez emagrecer cerca de 16 quilos rapidamente, além de manter uma dieta ausente de sólidos. Em sua primeira aparição após a descoberta da doença num programa de televisão, Lula esteve presente no programa do Ratinho em 31 de maio. Na ocasião,
disse que a única possibilidade de ser candidato presidencial em 2014 era se Dilma não quisesse se reeleger. Informou também que estava fazendo 2 horas por dia de fisioterapia. Prêmios e honrarias. Desde 2003, quando assumiu a presidência pela primeira vez, Lula acumulou aproximadamente 300 condecorações. Segundo a revista norte-americana Newsweek, Lula era, no final de 2008, a 18ª pessoa mais poderosa do mundo, ocupando a liderança do ranking na América Latina. Em lista divulgada pela revista Forbes em novembro de 2009, Lula foi considerado a 33ª pessoa mais poderosa do mundo. Em 2009 foi considerado o Homem do Ano pelos jornais Le Monde e El País. De acordo com o jornal britânico Financial Times, Lula foi uma das 50 pessoas que moldaram a década de 2000 devido a seu charme e habilidade política e também por ser o líder mais popular da história do país. Uma publicação do jornal Haaretz, com sede em Israel, feita em 12 de março de 2010, afirmou que Lula é o profeta do diálogo, por suas intermediações em busca da paz no Oriente Médio. Em abril do mesmo ano, a revista Time listou Lula como um dos 25 líderes mais influentes do mundo. Em 2008, a Unesco concedeu a Lula o Prêmio pela Paz Félix Houphouët-Boigny. Em pesquisa publicada no primeiro dia do ano de 2010 pelo Instituto Datafolha, Lula era a personalidade mais confiável dos brasileiros dentre uma lista de 27. No Fórum Econômico Mundial de 2010, realizado em Davos, na Suíça, recebeu a premiação inédita de Estadista Global, pela sua atuação no meio ambiente, na erradicação da pobreza e na redistribuição de renda e nas ações em outros setores com finalidade de melhorar a condição mundial. No mesmo ano, foi condecorado pela Organização das Nações Unidas como um campeão mundial na luta contra a fome e a desnutrição infantil. Em 2011, após deixar a presidência, Lula recebeu o Prêmio Norte-Sul do Conselho da Europa. No dia 17 de março de 2013, o ex-presidente recebeu a Ordem Nacional da República do Benin, a mais alta condecoração beninense, na cidade de Cotonou. No Brasil, recebeu medalhas da Ordem do Mérito Militar, da Ordem do Mérito Naval, da Ordem do Mérito Aeronáutico, da Ordem do Cruzeiro do Sul, da Ordem do Rio Branco, da Ordem Nacional do Mérito e da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Em âmbito internacional, foi condecorado com as medalhas da Ordem da Águia Azteca, México, da Ordem Amílcar Cabral, Cabo Verde, da Ordem Militar da Torre Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, Portugal, da Ordem do Estrela Equatorial, Gabão, da Ordem do Banho, Reino Unido, da Ordem de Omar Torrijos, Panamá, da Ordem Nacional do Mérito, Argélia, da Ordem da Liberdade, Portugal, da Ordem de Boyacá, Colômbia, e da Ordem Marechal Francisco Solano Lopes, Paraguai. Recebeu também o Prêmio Internacional Dom Quixote de La Mancha, Espanha, por ter instituído o ensino obrigatório da língua espanhola na rede pública de ensino. Lula, até 2020, foi condecorado como doutor honoris causa 36 vezes. Ele recebeu o título honoris causa pela Universidade Federal de Viçosa, pela Universidade de Coimbra, Portugal, pela Universidade Federal de Pernambuco, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela Universidade de Pernambuco, pela Universidade Federal da Bahia, e pela Universidade Federal do ABC. Embora outras universidades nacionais e internacionais tenham feito diversos convites para que o então presidente recebesse a honraria, Lula recusou todos os títulos honoris causa enquanto ocupou a cadeira de chefe do Estado brasileiro, passando a aceitá-los apenas após deixar o cargo. Em outubro de 2011, Lula recebeu o título de doutor honoris causa da prestigiada Fundação Sciences Po da França. Foi o primeiro latino-americano a receber este título. A Sciences Po foi fundada em 1871 e apenas 16 personalidades no mundo possuíam esta premiação até então. Em 2020, Lula recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Paris, entregue pela prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo. Luiz Inácio Lula da Silva foi indicado, com outros 300 aspirantes de todo o mundo, ao Prêmio Nobel da Paz de 2019. Ele recebeu apoio de mais de 650 mil pessoas responsáveis por uma petição que partiu de um detentor do Nobel, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do prêmio em 1980. Imagem pública. Notícias falsas. De acordo com um levantamento da revista Veja,
Lula é a maior vítima de notícias falsas no Brasil, sendo a grande maioria delas de viés negativo. Dentre as de maior repercussão, está a de que o ex-presidente saiu na capa da revista Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil, a de ser o dono da empresa JBS, de ter um luxuoso avião a jato avaliado em US$ 50 milhões, de ser dono de uma grande mansão no Uruguai, que na verdade é o prédio da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Exalco SP-, em Piracicaba, de receber aposentadoria por invalidez, de ter saído na capa da revista The Economist como um dos maiores corruptos do mundo e também de ter enviado 30 bilhões de reais para o exterior, além da que o acusa de ter recebido 317 milhões de reais em uma delação premiada. Todas as notícias, que são falsas, foram divulgadas por sites ou políticos ligados a partidos de direita e circularam em aplicativos de celular como WhatsApp, em canais do YouTube e por e-mails. Relação com a imprensa. Após sair da prisão em 2019, Lula passou a acumular declarações falsas ou distorcidas à imprensa do Brasil. Em novembro de 2019, o Aos Fatos checou o discurso político no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Foram 6 declarações falsas, 4 verdadeiras e 1 imprecisa. A Folha de São Paulo compilou algumas delas e publicou em um artigo em fevereiro de 2020. Uma declaração em particular gerou críticas de associações que defendem os jornalistas. Em janeiro de 2020, Lula citou o nazismo para atacar a Rede Globo e acabou em parte defendendo os ataques de Bolsonaro direcionados a jornalistas. Ver artigo principal: controvérsias envolvendo Jair Bolsonaro. Lula declarou: "Acho que tem crítica que ele, Bolsonaro, faz que é correta. Dê a ele o mesmo direito que dá aos outros, direito de falar. Abra para ele falar." Na greve dos jornalistas de 1979, os donos de jornais descobriram que não precisavam tanto de jornalistas, que poderiam fazer jornalismo sem precisar do jornalista. Agora, o Bolsonaro está provando que é possível fazer notícias sem precisar dos jornais, da televisão. Ele faz por ele mesmo. Aliás, o Trump já fez escola. Eu ainda respeito. Marco toda semana uma entrevista. Não acho que é correto um presidente da República se comunicar pelo seu Twitter. Um presidente da República tem a obrigação de prestar contas à democracia, atendendo à imprensa. Não aquele cafezinho formal, em que tem um general como porta-voz, que é tudo quase militarizado. Mais do que no tempo dos militares. Marca uma entrevista livre com a imprensa e deixa a imprensa perguntar. Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, criticou a fala do presidente, citando que Bolsonaro vem hostilizando, assediando e incitando a perseguição a repórteres trabalhadores no desempenho de suas funções, desde os primeiros dias de seu mandato. E concluí que é lamentável que um antigo ocupante do cargo coadune com essas práticas. Questionada pela Folha, a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, chamou de infelizes as declarações de Lula. Críticas são legítimas, mas agressões genéricas e generalizadas não. O ex-presidente Lula também se equivoca ao equiparar o discurso direto praticado nas redes sociais com jornalismo. A mediação do jornalismo é, atualmente, ainda mais necessária. A profusão de informações que há nas redes sociais mais desinforma que informa. Referências na cultura popular. Em 1995, a banda brasileira Os Paralamas do Sucesso lançou a canção Luiz Inácio, 300 Picaretas, que faz alusão ao trecho de uma fala de Lula quando este ainda era deputado. Em 1996, foi lançada a biografia Lula, O Filho do Brasil, de Antônio Cândido. Em 2009, o cineasta indicado ao Oscar Fábio Barreto dirigiu o filme Lula, O Filho do Brasil, que retrata a vida de Lula até os 35 anos. Baseando-se no livro de Cândido, o filme foi um fracasso de crítica e público, acusado de ser propaganda política, e os produtores até o exibiram de graça. Alguns observadores do Brasil disseram que o filme foi um sinal de culto à personalidade. Anteriormente, Lula foi retratado nos documentários Peões, que mostra a luta do movimento sindical do ABC paulista, e Entre Atos, que acompanha sua campanha política de 2002. Ambos lançados em 2004. Lula também participou de 2 documentários dirigidos por Oliver Stone sobre Hugo Chávez, Sou Tofiti Border, 2009, e Mi Amigo Hugo, 2014.
Em 2017, foi lançado o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que conta a história da Operação Lava Jato da perspectiva de seus autores, com Lula sendo interpretado pelo ator Ari Fontoura. No ano seguinte, foi lançada a série Mecanismo, da Netflix, que também trata da Operação Lava Jato e traz um personagem que faz alusão a Lula, João Higino, interpretado por Arthur Cole. O documentário Democracia em Vertigem, escrito e dirigido por Petra Costa em 2019, narra a ascensão e queda de Lula e Dilma Rousseff e a crise sociopolítica no Brasil durante o período.